Olá! Em um vídeo já postado neste canal, que você poderá acessar na descrição deste vídeo, respondemos a pergunta se Jesus é Deus igual a Deus o Pai. Na edição deste programa, iremos saber se Jesus teve algum princípio ou início, ou se ele é eterno no sentido de não ter tido um princípio na eternidade, exatamente igual a Deus. Agora, no programa Encontro com a Verdade. Bem, se Jesus é Deus igual ao Pai, como já foi deixado claro e provado que ele é no estudo que citamos há pouco, logicamente, então, Jesus não pode ter tido, assim como Deus não teve, um princípio. Vamos ler o que se acha registrado aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 4, verso 13 e 14. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Agora perceba com cuidado o que a inspiração comenta sobre esta passagem. Com solene dignidade respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Fez-se silêncio na vasta assembleia. O nome de Deus, dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna, fora reclamado como seu pelo Rabi da Galileia. Declarara-se aquele que tem existência própria. Algumas verdades precisam ser destacadas nestas passagens. Primeira, Jesus é o Deus que se intitulou sendo o Eu Sou, que se apresentou a Moisés. Jesus se identificou sendo então Iavé ou Jeová, o que significa que ele é existente por si mesmo. Segunda, a expressão Eu Sou, portanto, usada por Jesus na sarça, significa uma presença eterna, que não teve princípio ou origem, mas que sempre existiu. Quando esteve aqui na terra, Jesus confirmou esta verdade. O nome de Deus, dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna, fora reclamado como seu pelo Rabi da Galileia. Como poderia Jesus ser uma presença eterna se ele não tivesse vivido durante toda a eternidade? Comentando sobre o sentido de Jesus dizer que ele era o Deus Eu Sou, a inspiração afirma: Deus sempre existiu. Ele é o grande Eu Sou. Se Jesus tivesse tido algum princípio, ou se tivesse sido criado ou gerado, poderíamos dizer que ele sempre existiu? Não, de forma alguma. Se Jesus tivesse tido alguma origem, teria existido sim, no passado, por mais longínquo que fosse, uma eternidade antes de Jesus, na qual ele não existia e na qual o Pai estaria então sem a presença de Jesus. No entanto, a inspiração diz que Jesus sempre existiu
e que o Deus que chamamos também de Pai, em momento algum na eternidade esteve só. Ao falar de sua pré-existência, Cristo faz o pensamento remontar aos séculos eternos. Ele nos assegura que nunca houve um tempo em que não estivesse em íntima ligação com o Deus eterno. Esse Deus que é eterno, em nenhum momento ficou sem a presença de Jesus. Nunca houve um tempo, nos assegura a inspiração, em que Jesus não estivesse em íntima ligação com o Deus eterno. Porém, alguns equivocadamente raciocinam que houve um momento tão longínquo, tão distante no passado, que poderia, segundo eles, ser chamado de eternidade, em que o Pai estaria sozinho, pois ele não havia criado ou gerado a Jesus. A palavra de Deus é contra este pensamento herético, pois o próprio Jesus nos assegura que nunca houve um tempo em que o Pai estivesse sozinho sem ele, e que esse tempo jamais existiu em qualquer momento da eternidade passada. Quando algumas pessoas leem o texto afirmando que nunca houve um tempo em que Jesus não estivesse em íntima ligação com o Deus eterno, são tentadas a raciocinarem que o texto não diz que Jesus sempre existiu, mas que ele diz apenas que nunca houve um tempo em que Jesus não estivesse com Deus desde que foi gerado. Mas o texto não oferece tal conclusão. Ela é resultado de uma distorção da ideia natural que a passagem oferece, mesmo porque a expressão desde que foi gerado não aparece no texto. E existe uma maldição em Apocalipse 22:18 para aqueles que acrescentam coisas na palavra de Deus. De tal forma que afirmar que o texto diz que Jesus esteve sempre com o Pai desde que foi gerado é uma adulteração ou acréscimo do texto inspirado. Se alguém comete este erro, está colocando as próprias ideias no que está escrito. E isto não é nada correto e muito perigoso. O texto diz claramente que nunca houve um tempo em que Deus estivesse sozinho, sem a companhia de Jesus. E nunca é nunca. Este texto, portanto, fala que a eternidade de Jesus, o Deus Filho, é a mesma eternidade de Deus, o Pai. A inspiração é clara sobre esta verdade. Veja, desde toda a eternidade, Cristo esteve unido com o Pai. Note bem o que a inspiração afirma. Desde toda a eternidade. Por isso, segundo a palavra de Deus, não se pode encontrar nenhum momento na eternidade passada em que Jesus não estivesse em íntima ligação com o Deus eterno. E se a eternidade para o futuro não tem fim, a eternidade no passado não pode ter começo. Por isso que desde toda a eternidade passada, o Deus Jesus Cristo esteve unido a Deus o Pai. Ao Jesus afirmar ser o grande Deus, o Eu Sou, isto significa que nunca houve um tempo no passado que ele não existisse e que ele é eterno no passado, no presente e no futuro. Eu Sou significa uma presença eterna. O passado, presente e futuro são os mesmos para Deus. E existe mais uma verdade que precisamos destacar no texto que lemos logo no início, no livro Desejado de Todas as Nações. A verdade de que Jesus Cristo tem existência própria. Ele não foi gerado ou criado. Veja, declarara-se aquele que tem existência própria. A existência de Jesus não foi, portanto, causada. Ele tem existência própria, ou seja, ele não dependeu de ninguém ou de qualquer outro ser
para vir à existência. Ele é existente por si mesmo, igual a Deus o Pai. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e cultos supremos. Por que quando lemos que Deus é eterno e existente por si mesmo, entendemos prontamente que Deus não foi criado ou gerado? E quando alguns leem estas mesmas verdades sobre Jesus Cristo, são mesmo assim tentados a darem a estas expressões um significado diferente. Isto não é ser nada coerente ou sinceros com as verdades da palavra de Deus. Veja que o texto que acabamos de ler diz o seguinte: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e cultos supremos. Então lemos este texto e não temos nenhuma dúvida de se tratar de um Deus que sempre existiu, do Deus eterno. Mas estas mesmas expressões são aplicadas também a Jesus. Mencionando o Deus eterno, o texto começa dizendo: Jeová. Jesus é também Jeová. No vídeo mostrando que Jesus é Deus igual ao Pai, deixamos isto provado de forma bastante clara. As Escrituras ainda enfatizam que o nome Jeová é dado a Cristo ou atribuído a Ele pela inspiração, identificando assim tratar-se de um ser que tem realmente existência própria, que possui por direito o nome Yahvé ou Jeová, que significa aquele que é ou aquele que sempre existiu. Veja o que a inspiração afirma. Jeová é o nome dado a Cristo. O texto ainda continua dizendo: Jeová, o ser eterno. Jesus também é eterno. O nome de Deus, dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna, fora reclamado como seu pelo Rabi da Galileia. A passagem inspirada ainda afirma sobre o Deus eterno: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado. Em outro texto é enfatizada a ideia de que somente uma pessoa que não teve origem pode ser existente por si mesma. Note também, no texto a seguir, que a expressão eterno significa alguém que não teve princípio, mas que sempre existiu. Como sacerdote, Cristo está agora sentado com o Pai em seu trono, no trono com o ser eterno e existente por si mesmo. Mas perceba que estas mesmas expressões, falando da eternidade de Deus, que Ele sempre existiu, que não teve princípio, são encontradas também referindo-se a Jesus Cristo, mostrando que Ele também é eterno e existente por si mesmo, portanto, incriado ou não gerado, exatamente como Deus o Pai. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, com existência própria. Ou seja, lendo estes textos da inspiração, podemos notar de forma clara que Jesus não dependeu de ninguém para existir. Ele é autoexistente, ele tem existência própria. Cristo, Filho de Deus, igual ao Pai, ele próprio autossuficiente. Portanto, Jesus mesmo se bastou para ter existência, para se autoexistir.
Se a própria vida dele tivesse vindo do Pai, se tivesse dependido do Pai para existir, como poderia ser ele autossuficiente? Cristo é igual a Deus, infinito e onipotente. É o eterno Filho, autoexistente, sobre quem nenhum julgo havia. Perceba que quando a inspiração diz que Jesus é igual a Deus, ela menciona alguns dos aspectos dessa igualdade. Ser infinito e onipotente, ser eterno e autoexistente. Cristo, o pré-existente, o autoexistente Filho de Deus. É exatamente neste contexto que a inspiração enfatiza. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. A vida que há em Cristo, portanto, não derivou do Pai. Jesus existe por si mesmo, é o que afirma a inspiração. Por isso a palavra de Deus fala de 3 pessoas compartilhando a eternidade. E Jesus é uma dessas pessoas. Os eternos dignatários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo. Se Jesus tivesse sido, em algum momento na eternidade, criado ou gerado por Deus, como poderia a inspiração dizer que ele tem existência própria, que ele é eterno, igual a Deus? O texto, mencionando Deus eterno, ainda diz: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas. Jesus é também o originador e mantenedor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E o final do texto é enfatizado o seguinte: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Jesus tem também, por ser o Deus eterno, direito à reverência e culto supremos. O Senhor Jesus Cristo era o comandante dos seres celestes, e a homenagem e adoração dos anjos era por ele recebida como de direito. Desta forma, o texto Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas, sendo o único que tem direito à reverência e culto supremos, aplica-se perfeitamente também a Jesus Cristo, mostrando assim que ele é também eterno, Jeová, o Deus existente por si mesmo. Aliás, quando a inspiração menciona que Jeová é o ser eterno, o autoexistente, sendo o único que tem direito à reverência e cultos supremos, isto é uma referência ao primeiro mandamento da lei de Deus. É um comentário desse mandamento que foi proferido pelo próprio Jesus ao dizer ele: não terás outros deuses diante de mim. E a inspiração afirma: os 10 santos preceitos proferidos por Cristo no Monte Sinai. Temos assim uma referência clara de que este ser que é Jeová, tendo direito ao nosso culto e adoração, o ser eterno e existente por si mesmo, não é apenas Deus o Pai, mas é Jesus também. Portanto, as pessoas da divindade se fundem em um só Deus. Assim,
A expressão diante de mim refere-se tanto a Deus Pai quanto ao Deus Filho. Não fosse essa a verdade, e Jesus teria dito, ao pronunciar o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante do Pai ou diante de Deus. Mas ele disse diante de mim, porque ele e o Pai são, segundo o texto de João 10:30, um. Um em natureza, propósito e eternidade. Por isso a expressão mim engloba o Pai e o Filho que estavam juntos no Sinai. Cristo e o Pai, lado a lado no monte, proclamaram com solene majestade os 10 mandamentos. Agora, relembre comigo o texto de Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Segundo este texto, como Jesus poderia, em algum momento na eternidade, da qual ele é Pai, ter sido criado ou gerado? Sendo Jesus o Pai da eternidade, Pai de um tempo que sempre existiu no passado, como poderia ele próprio ter passado a existir durante esta eternidade, da qual, segundo a Bíblia, ele é Pai? Para Jesus ser Pai da eternidade, ele precisa ser eterno. E esta eternidade abrange o passado, o presente e o futuro. Na palavra, Deus é mencionado como o Deus eterno. Esse nome abrange o passado, o presente e futuro. Deus é de eternidade a eternidade. Ele é eterno. Este é outro texto que, quando é lido, logicamente se entende que refere-se a Deus, o ser eterno, o ser que existe por si mesmo. Vamos ler a primeira parte da passagem inspirada. Na palavra, Deus é mencionado como o Deus eterno. Deus é eterno, segundo este texto. Referindo-se a Jesus, lemos também: aquele que existe por si mesmo e que é eterno e imutável, quem visitou seu servo exilado na ilha chamada Patmos. O texto continua afirmando o seguinte sobre o Deus eterno. Na palavra, Deus é mencionado como o Deus eterno. Esse nome abrange o passado, o presente e futuro. Sobre Jesus, temos a mesma afirmação, dizendo que sua existência abrange também, assim como a existência de Deus, o passado, o presente e o futuro. Lembre-se que, segundo a palavra de Deus, Jesus é o Eu Sou. E então lemos: Eu Sou significa uma presença eterna. O passado, presente e futuro são os mesmos para Deus. E o texto em análise ainda diz: na palavra, Deus é mencionado como o Deus eterno. Esse nome abrange o passado, o presente e futuro. Deus é de eternidade a eternidade. Ele é o eterno. Agora, em conexão com esta verdade de que Deus é de eternidade a eternidade, veja o que a inspiração afirma sobre Jesus. O salmista declara: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, como o texto em questão afirma, Jesus é Deus também, de eternidade
a eternidade. Podemos perceber então, com uma clareza divina, que o Deus que se intitula o Eu Sou sempre existiu na eternidade passada e Jesus é o grande Deus Eu Sou. Devemos estar atentos ao fato de que eternidade, em referência a Deus, abrange o passado, não apenas presente e futuro. A palavra usada para abranger em inglês foi embrace, que, segundo o Webster Dictionary de 1828, dicionário padrão da língua inglesa do tempo de Ellen White, possui os seguintes sentidos: abranger, abarcar, incluir ou conter. Assim, a definição da inspiração para eterno, eternidade, simplesmente significa que a existência de Deus abarca, ultrapassa, ou inclui ou contém todo o passado, indo além do mesmo. Isto é, Deus e Jesus sempre existiram. Desta forma, quando alguém defende que Jesus foi gerado literalmente e teve início, essa pessoa está dizendo que houve um tempo, um passado, no qual Jesus não existia. Ela está afirmando que Jesus não é eterno, contradizendo assim a palavra de Deus, que enfatiza que Jesus é Deus de eternidade a eternidade, que ele é sem princípio e sem fim, o primeiro e o último. Por isso, o próprio Jesus afirma: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Esta expressão, primeiro e último, mostra a eternidade de Jesus e de Deus, mostra que eles sempre existiram, segundo o que podemos ler aqui no livro de Isaías. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Agora, vamos a outro texto muito interessante, registrado no Salmo capítulo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Logicamente, o salmista, sob inspiração, não está referindo-se a um Deus criado ou gerado. Aliás, se alguém é Deus realmente, o mesmo não pode ter sido criado ou gerado. Deus que é Deus sempre existiu. Ele é eterno. O salmista, portanto, está se dirigindo ao Deus eterno, sem princípio e sem fim, o primeiro e último, o que vive de eternidade a eternidade. Veja como a inspiração confirma este fato. O ancião de dias é Deus, o Pai. Diz o salmista: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas o que fazem os que insistem em rebaixar Jesus à qualidade de algo como um semideus, um ser criado ou gerado, quando se deparam com este mesmo texto de Salmo 90, verso 2, quando aplicado também a Jesus Cristo? Veja, o salmista declara: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o alto e o sublime que habita na eternidade. Eu, o Senhor, não mudo, declara ele. Com ele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É infinito e onipresente.
nenhuma palavra nossa pode descrever sua grandeza e majestade. Quem é este ser que possui a mesma eternidade do ancião de dias, sendo Deus de eternidade a eternidade? Sim, é Jesus Cristo. Note que a inspiração diz que o Deus do Salmo 90, verso 2, este ser eterno é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E quem é este Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Leia comigo o texto de Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E veja mais, veja como a inspiração enfatiza a eternidade passada do Deus Jesus Cristo em plena igualdade com a eternidade do ancião de dias. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqui se apresentam a pré-existência de Cristo e o propósito de sua manifestação ao mundo como raios vivos de luz do trono eterno. Jesus, portanto, compartilha dos mesmos atributos da mesma eternidade de Deus o Pai, vivendo pelas eras eternas do passado, sempre existindo. Eu e o Pai somos um. As palavras de Cristo estavam cheias de profundo significado ao declarar que Ele e o Pai eram um em substância, possuindo os mesmos atributos. Bem, um dos atributos do Pai é a eternidade. E quando falamos do Pai sendo eterno, isso abrange todo o tempo existente em um passado sem começo. A inspiração enfatiza que Jesus possui exatamente os mesmos atributos de Deus o Pai, sendo, portanto, também sem princípio. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus era um com o Pai. O texto do livro Medicina e Salvação, que aplica o Salmo 90, verso 2 a Jesus Cristo, diz um pouco antes o seguinte: Deus sempre existiu. Ele é o grande Eu Sou. O salmista declara: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o alto e o sublime que habita na eternidade. Eu, o Senhor, não mudo, declara ele. Com ele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Lembrando mais uma vez que a inspiração também, ao mencionar que Deus sempre existiu, que Ele é de eternidade a eternidade, cita Hebreus 13, verso 8, mostrando que esse Deus eterno, que sempre existiu de eternidade a eternidade, é Jesus Cristo. Outro texto bastante claro, mencionando a eternidade de Jesus e sua vida sem início ou começo, é o texto de Hebreus 7,3, que diz o seguinte: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Não se pode encontrar nenhum registro sobre a origem de Melquisedeque. Por ser sem genealogia, não ter nenhum documento que apontasse que ele nasceu ou por quem foi gerado em algum momento, Melquisedeque pode ser colocado como uma figura ou simbolismo de Jesus Cristo. Segundo os registros, Melquisedeque não teve princípio de dias e nem fim de vida. Por isso,
ele é semelhante a Jesus Cristo, sendo este último, sim, realmente sem princípio de vida, que não foi gerado ou criado, mas que é autoexistente, existente por si mesmo. A comparação entre Melquisedeque e Jesus não se limita ao sacerdócio, mas ao fato de não se achar uma origem para Melquisedeque, da mesma forma que é impossível de se mostrar uma origem para Jesus Cristo. Caso o escritor aos Hebreus desejasse mostrar apenas a semelhança de sacerdócio, e não precisava dizer sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Por isso, não tendo Jesus um princípio de vida, sendo ele eterno, a inspiração afirma: sua existência divina não podia ser contada pelo cômputo humano. A vida de Cristo, antes de sua encarnação, não se calcula por algarismos. Todos sabemos que os números são infinitos, mas mesmo os algarismos infinitos não podem computar a eternidade de Jesus, pois ele sempre existiu. Isso ocorre apenas com um ser que é eterno e sem princípio, como nós lemos em Jó 36, verso 26. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Bem, acreditamos que os textos colocados aqui são mais que suficientes para conduzir as pessoas sinceras ao pleno conhecimento da verdade, formando ao mesmo tempo uma barreira contra tantas heresias, enganos e mentiras que têm surgido neste mundo e especialmente nos últimos dias. Outros vídeos serão em breve gravados sobre este tema da divindade. No entanto, não estamos propondo aqui retirar todos os motivos para dúvidas. O diabo é muito astuto e ele pode estar tentando fazer você ignorar tudo o que viu neste vídeo e ser assim levado ao erro e ao engano. Diz a inspiração: todos os que buscam ganchos para pendurar suas dúvidas encontrá-los-ão. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, jamais virão à luz. Que Deus te conserve no caminho seguro, segundo as verdades que foram estudadas aqui. Até breve. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar e
dilaceraram o seu coração. Cravos nos pés e mãos marcaram pra sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Veio morrer pra ser o nosso Salvador. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão.